leishmaniose visceral é uma zoonose transmitida por vetor causada pela Leishmania chagas, que é um protozoário, e ela tem como característica o acometimento de fígado, de baço e de medula óssea. Quando não tratada, ela pode levar a óbito. A transmissão se dá através da picada de um mosquito, o mosquito palha, também conhecido como Lutzomia longipalpis. Para que haja infecção, é importante e é fundamental que esse mosquito esteja infectado com um protozoário, que é o causador da doença. E como esse mosquito se infecta? Ele pode picar um animal que seja reservatório do parasita, no caso urbano, os cães. No ambiente silvestre, nós temos as raposas, os gambás, e uma vez infectado, ele pode então levar aquele parasita para um humano, através da picada. O diagnóstico da LVA em cães, ele não é simples de ser feito e ele não pode se basear apenas em aspectos clínicos. É imprescindível que se realizem exames laboratoriais para confirmar o diagnóstico da LVA em cães. Esses exames laboratoriais são basicamente exames sorológicos, que são realizados a partir da coleta de amostras de sangue de cães suspeitos, onde é feito exame para a detecção de anticorpos anti-LVA. É importante dizer que esses exames sorológicos, eles também não são conclusivos, uma vez que pode ocorrer reação cruzada da leishmaniose visceral com outras doenças, incluindo a leishmaniose tegumentar, que também é uma doença importante, é uma outra forma de leishmaniose, causado por um outro parasita semelhante ao da visceral, mas é uma outra enfermidade. A leishmaniose visceral recebe justamente essa denominação porque ataca órgãos internos, as vísceras, principalmente o baço, o fígado, a medula óssea e os linfonodos. E qual é o quadro clínico da doença? Quem é considerado como caso suspeito? Na sua fase inicial, as principais características são febre, fraqueza, falta de apetite. Com a evolução da doença, a febre se torna mais frequente, a fraqueza se torna mais importante, existe um emagrecimento e o volume abdominal se acentua, às custas de um aumento significativo do fígado e do baço, dois dos principais órgãos acometidos. É frequente observarmos anemia, é frequente observarmos infecções bacterianas e até sangramentos nos casos mais graves. Quando não tratado, esse quadro se exacerba e pode evoluir para óbito. Uma vez instituído o tratamento adequado, sobretudo quando o diagnóstico é feito precocemente, a cura existe e pode haver a recuperação total do indivíduo infectado. Então, diante de um caso canino confirmado de leishmaniose visceral, seja autóctone ou importado, existem algumas providências comuns que devem ser tomadas. Em primeiro lugar, a partir da confirmação do caso, nós estabelecemos aquele endereço como um foco de leishmaniose visceral. Um segundo ponto dessa investigação de foco tem por objetivo avaliar a presença do vetor, do mosquito transmissor da leishmaniose visceral, que é um elo fundamental na cadeia de transmissão. Dentre as medidas tomadas em relação ao reservatório da LVA aqui, nas áreas urbanas, é o cão doméstico, nós temos medidas de proteção individual para esse animal, que é basicamente a utilização de coleiras impregnadas com inseticidas que têm ação contra o vetor da leishmaniose. E essas coleiras devem ser usadas ininterruptamente e trocadas a cada 4 meses. A grande orientação é indivíduos que residam em áreas onde foi identificada já a transmissão da doença ou a ocorrência de cães
suspeitos, doentes e que apresentem febre e aumento do volume abdominal, ou seja, a barriga aumente, que apresentem quadros de anemia, quadros de sangramento, que procurem atendimento médico. Esse atendimento ele pode ser feito tanto no SUS quanto na rede privada. Em relação ao vetor da LVA, nós temos algumas medidas de proteção do vetor para o reservatório canino e também para o ser humano. Então, basicamente, a orientação é de se usar telas milimétricas nas portas e janelas dos domicílios, visando impedir a entrada desses insetos que têm uma atividade basicamente crepuscular e noturna. Uma vez identificado um caso canino numa determinada localidade, nós vamos desencadear uma ação chamada investigação de foco. Essa investigação de foco ela é feita por vários profissionais que estão ligados a várias esferas do governo. Nós temos profissionais do município, profissionais do estado e vários órgãos envolvidos. Então nós temos trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Controle de Zoonoses, em conjunto com a Vigilância Sanitária dos distritos e também dos agentes de saúde lotados nas unidades básicas de saúde. Essa ação basicamente é a de cadastramento de imóveis e de animais que vão ser trabalhados naquele foco, tendo em vista a coleta de sangue desses animais para a realização do diagnóstico sorológico, que é feito num órgão do Estado, que é o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. Outra ação muito importante que é desencadeada tem a ver com a identificação do vetor, do mosquito palha, e é um trabalho desenvolvido por técnicos da SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias, que é um órgão do Estado que trabalha em conjunto com técnicos da Prefeitura, do Centro de Controle de Zoonoses, trabalhando dentro dos domicílios e no peridomicílio em atividade noturna de coleta e identificação de mosquitos. O tratamento da leishmaniose visceral canina no Brasil é proibido através de uma portaria interministerial dos Ministérios da Saúde e da Agropecuária. E essa proibição, ela tem duas justificativas fundamentais. Em primeiro lugar, até hoje não se comprovou nenhum tratamento que seja eficaz para promover a cura parasitológica. O que significa isso? Os tratamentos que existem, eles não conseguem eliminar o parasita do organismo do animal. O animal ele tem uma cura dos sintomas, ele melhora a sintomatologia clínica, ele recupera em parte a sua saúde, porém o parasita não é eliminado do organismo do hospedeiro. Isso, do ponto de vista da saúde pública, tem uma importância muito grande, porque esse cão tratado, ele vai estar sem sintomas ou com sintomas muito brandos da leishmaniose visceral, porém albergando uma grande quantidade de parasita no seu organismo, principalmente na pele. O que se diz a respeito da LVA em cães é que o parasitismo cutâneo é intenso, ou seja, a pele do animal é rica nesse parasito e, portanto, é o local mais fácil para o mosquito se infectar. A segunda justificativa para a proibição do tratamento da LVA no Brasil é que, se esse tratamento fosse realizado em cães, seria através de medicamentos que hoje são usados para tratar a LVA no ser humano. E a grande preocupação das autoridades de saúde pública é produzir resistência do parasita aos medicamentos que são utilizados no tratamento da doença no ser humano e que são poucos disponíveis no Brasil. Uma das etapas importantes na implantação do programa de prevenção e controle da LVA é a sensibilização da rede de médicos veterinários do município. Essa doença ela é de notificação compulsória, ou seja, o profissional veterinário, o clínico veterinário, o profissional veterinário do laboratório, ele tem por obrigação legal notificar a doença às autoridades de saúde do município. Aqui em Campinas, nós temos a ocorrência exclusivamente em cães, não há ocorrência em humanos. Mas a história nos mostra que
Nas localidades onde a transmissão passou a ocorrer em humanos, ela foi precedida pela detecção em cães. A primeira detecção da transmissão da leishmaniose visceral canina em Campinas ocorreu na região leste do município, mais precisamente no subdistrito de Sousas. Uma doença que ocorria naquela região de uma maneira natural, no ambiente silvestre e isolado, ela acabou passando para um ambiente já alterado pelo homem. E aqueles cães que foram levados para esse ambiente se tornaram suscetíveis à LVA. Um outro aspecto muito importante do vetor da leishmaniose visceral, do mosquito palha, é que ele tem uma capacidade de se adaptar a ambientes urbanos. E ele pode ser encontrado em ambientes mais urbanizados, em áreas mais centrais, em bairros que têm pouca quantidade de mata, como não seria o caso de Sousas, que é um ambiente natural. Mas pode haver a adaptação e a urbanização desse vetor, o que é um fator muito preocupante para as autoridades de saúde.